Como declarar o seu imposto de renda aqui na Austrália. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho várias dicas para compartilhar. Olá pessoal, sou eu aqui de volta. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alice, contadora aqui na Austrália. Já trabalhei diretamente com Tax Return e nesse canal eu tento trazer dicas para o imigrante relacionadas aí à tributação, ao direito de trabalho, ao inglês, dicas para conseguir vagas no mercado corporativo e etc. E uma pergunta que eu recebo muito é: como fazer essa declaração, como criar essa conta, etc. E eu vou aqui rapidamente explicar como isso funciona. Bom, primeiramente você pode fazer a sua declaração de duas formas. Ou você mesmo faz, ou você paga para um contador ou uma empresa de contabilidade tá fazendo ali para você. Então, quando você paga para uma empresa, a única coisa que você precisa se preocupar é realmente passar as informações para eles. Então, número do TFN, data de nascimento, qual foi a profissão, quais são as despesas, entrega isso e eles fazem toda a declaração. Porém, existe essa outra forma de fazer sozinho, que é através do site MyGov. Então, MyGov é um site de conexão do cidadão com o governo australiano e de conexão em relação a tudo. Saúde, Centrelink, que é o de assistência social, enfim, qualquer coisa que você precisar conectar no governo, você usa essa conta MyGov. Declarar o imposto, você vai precisar conectar essa conta ao Australian Taxation Office. Criar a conta MyGov em si é bem simples. Você bota lá suas informações básicas e cria um e-mail e uma senha. A parte que fica um pouquinho complicada é a parte de conectar a conta MyGov com o Australia Taxation Office. Então, quando você tenta fazer essa conexão, você vai ver que tem duas opções. A primeira opção é responder perguntas específicas sobre você e a segunda é ter um linking code. Então, funciona mais ou menos assim. Primeiro, eu recomendo tentar responder essas perguntas sobre você e se não der certo, aí você parte para a segunda opção. Então, essas perguntas, elas servem para conferir se as informações que o Taxation Office tem sobre você dá o match com as informações que você está fornecendo por ele. Então, pelo menos duas informações tem que dar o match. Só que algumas dessas informações, por exemplo, eles perguntam sobre o Centrelink. E quem é imigrante, chegou na Austrália, não tem, né? Então, provavelmente, você não vai ter a resposta para essa pergunta. Outra pergunta, por exemplo, é a PAYG Summary, né? Pay as you go, gente. Essa sigla, Pay as you go, significa o pré-pagamento de imposto de renda. Então, quando você trabalha pelo TFN, ao longo do ano, cada vez que você recebe seu salário, a empresa também paga um valor para o governo e eles vão registrando isso no sistema. Então, essa pergunta, quando você coloca lá o valor, eles vão ver se dá um match com o valor que tem lá no sistema deles. Mas pode ser que às vezes ainda a empresa não registrou, ou que houve alguma coisa, então às vezes você coloca lá, aí fala, a informação está errada. Não é que esteja errada a informação, é que a informação às vezes não tá lá no sistema por algum motivo, então não tá dando match. Então, nessa perguntinha de Pay as you go, você pegar uma empresa específica e saber dessa empresa específica no ano fiscal quanto de imposto foi retido e qual foi o gross earnings. Todo ano fiscal termina dia 30 de junho. Então, você pega basicamente o último pagamento que você recebeu em junho, vê lá o que está na payslip naquela última coluna, que está YTD, né, que é year to date, é o acumulado do ano fiscal. Você vai pegar o valor que você recebeu e o imposto e botar essa informação ali no MyGov para tentar conectar. Além dessa, tem uma pergunta sobre Bank Details. Então, muita atenção nessa, porque quando ele pergunta Bank Details, ele quer saber a conta poupança. Qualquer uma poupança que você tiver, mas não é a conta corrente. Por que isso, gente? Porque a conta corrente não importa, entendeu? O que importa para eles é a poupança, porque ela acumula juros. E os juros são rendas, que também você declara e paga imposto em cima. Então, além de eles terem a informação sobre o seu trabalho, geralmente tem informação
sobre os juros ganhos ali na poupança. E uma outra pergunta que tem lá é em relação ao superannuation. E aí o superannuation você tem que saber o seu membership, né? Quando você criou ou então sua empresa criou, tem o número do membership. E se você tem um superannuation e não sabe o número do membership, gente, essa é a hora, porque tem coisas que às vezes só na hora de preencher que a gente tem que correr atrás, mas informações que a gente já deveria ter. Então, se você não sabe o seu membership, já corre atrás, procura saber e coloca lá a informação. Pode ser também que, de novo, não deu match, mas é porque talvez você, por exemplo, não informou seu TFN ao seu superannuation. Então, não conectou com o HO e não vai aparecer lá. Ou então do banco, você não informou seu TFN ao banco, então não vai estar conectado e não vai estar lá. Por isso também que eu sempre deixo a dica de informar seu TFN em todos os lugares, banco, superannuation, tudo, que daí vai estar tudo conectado. Se por algum motivo não deu certo essas perguntas, não tá dando match, ou tá errado, ou você não tem informação, você vai ter que passar para a segunda opção, que é o Linking Code. Linking Code é um código que você vai conseguir ligando para o Australian Taxation Office. Eu vou deixar aqui na descrição 2 telefones do Australian Taxation Office. O primeiro é o telefone normal e o segundo é português. Ou seja, nesse telefone você consegue falar com um intérprete de português que vai te ajudar. Então, às vezes demora, né, gente? Aquela coisa de, enfim, ficar ligando, esperar horas e horas. Então, pega um dia que você tem tempo para fazer isso, liga lá e basicamente essa ligação é para conferir se você é você, para evitar fraude, né? Então, eles vão te dar o código, mas antes eles precisam saber seu número do passaporte, seu endereço. Ah, importante, o endereço provavelmente vai ser o endereço da sua agência de intercâmbio que abriu o TFN para você, porque quando eles criaram o TFN, botou o endereço deles. Então, só atenção quando perguntarem endereço, talvez eles tenham esse salvo lá, né? Então, vão perguntar várias informações e te dar um código. Com esse código, você tem 24 horas para colocar esse código lá no MyGov e pronto, conectou. A conexão, ela é uma vez na vida. Então, conectou, pronto, não precisa mais se preocupar com isso. E a partir do momento que conectou, você criou sua conta MyGov, linkou ela ao HO, agora sim você tem esse espaço aberto para fazer o Tax Return, que acontece a partir de julho a outubro de cada ano. E aí lá na página do HO vai ter a opção de você fazer sua declaração de imposto. Quando você trabalhar pelo TFN, todas as informações já vão estar salvas lá. As empresas têm ali até o dia 31 de julho, ou seja, um mês depois que o período abre, para atualizar todas essas informações. Então lá vai estar falando se está tax ready or not tax ready, está pronto ou não para você fazer sua declaração. O ABN, algumas empresas têm a obrigação legal também de declarar o ABN, então pode ser que já esteja lá. Se não tiver lá, você precisa somar ali suas invoices, seus recebimentos, para poder declarar. Agora, detalhadamente, eu não tenho como fazer isso, né, de entrar ali no MyGov e ir declarando o imposto, porque isso é muito personalizado. Então, aí teria que ter uma consulta realmente, você teria que ir atrás de um contador para fazer tudo isso personalizado com vocês. Já adianto que atualmente eu não estou trabalhando com isso, mas, gente, eu tento passar o máximo de informação que dá aqui pra vocês. Sério, assim, de todos os canais que eu já vi no YouTube falando de imposto de renda na Austrália, eu acredito que o meu é o mais detalhado. E ainda assim, não tem como eu abrir a página e fazer isso, né? Até porque não tem como eu dizer, bota $300 de transporte. Mas dependendo da profissão da pessoa, da renda que ela ganhou proporcionalmente, vai ser outro valor. Então, é muito específico e personalizado, né? Por isso que eu tento aqui trazer todas as dicas para facilitar para vocês. Mas o que eu posso dizer, né? Eu costumo receber essa pergunta, dá para fazer sozinho ou não? E eu falo, depende. Se você ganhou pouco que eu digo até o limite de isenção, ali 18 mil, é muito tranquilo fazer sozinho, porque você não precisa botar despesa nenhuma, né? Veja bem, a despesa ela não vai fazer diferença, porque você já é isento.
Então, nesse caso, eu acho tranquilo, que dá para fazer sozinho. Mas ao mesmo tempo, se também é seu primeiro imposto, às vezes você fica meio inseguro de fazer sozinho e preencher alguma coisa errada, né? Acontece, por exemplo, um erro comum é as pessoas colocarem que são não residentes e o não residente, ele não é isento. Então você acha que vai ser simples declarar um táxi, que você não vai ter nada a pagar, e no final você acaba tendo que pagar porque preencheu uma pergunta errada. Então, às vezes, para tranquilidade na consciência, é melhor realmente pagar alguém para fazer. Aí fica ao critério de vocês. Essas foram as dicas para criar a conta do MyGov, para dar o primeiro passo na declaração Tax Return. Vocês podem ver outros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição, que pode ajudar bastante vocês nessa hora de declarar. E se tiverem sugestão, como eu sempre digo, é sempre bem-vindo, eu anoto tudo. E muito obrigada, gente, por assistirem o vídeo até o final. Beijo, fiquem com Deus.